Pessoal, eu queria começar essa aula falando do nosso curso. Tá? Eu pensei a gente trabalhar de uma forma diferente do que a gente fez. Quem teve, acho que todos vocês tiveram aula comigo semestre passado, né? A minha proposta é que a gente faça encontros presenciais apenas quinzenalmente. Tá? Então, a gente está fazendo esse hoje, dia 1º, e aí a gente volta a se reunir aqui pelo Google Meet no dia 15. Está certo? E o que vocês fariam semana que vem? Semana que vem, eu iria colocar para vocês um texto, né? Então, existe um texto para vocês lerem, que tem a base de hoje. Existe uma videoaula que analisa esse texto, tá? E vocês teriam um questionário para responder. Então, semana que vem, segunda-feira, de 7h30 até as 9, 10 horas da noite, ao invés da gente estar aqui conversando na nossa aula, vocês estariam lendo e preenchendo esse questionário lá pelo Moodle. Tá? E aí a gente faria isso, né? Na outra semana, então lá no dia 15, a gente voltaria, teria uma nova matéria, vocês trariam as dúvidas a respeito do questionário, né? Que tivesse alguma outra coisa para discutir do texto ou da aula, a gente conversaria, né? E daria um novo conteúdo. Esse novo conteúdo, semana seguinte, teria um texto com um questionário para vocês responderem. Tá? Como é que a gente faria a nossa avaliação? Na verdade, a nossa avaliação seria uma nota que seriam todos esses questionários respondidos ao longo do curso. Né? E aí, então, a minha proposta é essa. Quero saber o que vocês pensam disso, vocês acham que é uma boa? Semestre passado, o semestre excepcional foi bem difícil, né? Assim, não só para mim, para fazer foi difícil, mas eu acho que também para vocês acompanharem não foi realmente o melhor desempenho de aula, né? Então, com isso, a gente não vai ser uma coisa sobrecarregada de matéria, mas vocês vão ter que ler e responder muito, né? Muito. A cada 15 dias vocês têm que ler um artigo, um capítulo de livro, né? E vocês terão que também fazer esse questionário. Bom, o que vocês acham? Digam aí no chat ou abram o microfone. Esse Diga, questionário seria no formato da prova que a gente fez, questões abertas, fechadas? Exatamente, seria exatamente no formato da prova. No caso, o senhor apresentaria o assunto hoje, daria o texto como base para responder ao questionário? Isso, porque o que acontece? O texto, o questionário, principalmente, ele vai ser um questionário de estudo dirigido. O que é isso? É um questionário onde você vai lendo o texto e vai tendo os tópicos do texto perguntados para destacar o que é importante e as possibilidades de relacionar. Claro que não vai ser necessariamente só o texto. Né? A gente vai ter a nossa aula e, como eu falei, tem a videoaula. Que, por exemplo, esse nosso primeiro encontro, né? A gente vai pegar um texto de um sociólogo alemão que viveu no começo do século XX. Então, ele fala ali alguns exemplos que não são exemplos que têm a ver com a nossa realidade. Né? Ele fala muito de monarquia, porque lá no caso da Alemanha, eles estavam acabando de sair ali eles tinham rei ainda na virada do século XIX. Né? Vários países tinham reis, estavam começando a ter governos. Você não tinha ainda uma democracia de massa quando ele escrevia, né? Então, eu pego, na verdade, na videoaula o conceito dele e tento trazer para o dia de hoje. Então, vai ter um pouco questões que vão ligar o texto com a videoaula, vão ter questões que vão ligar o texto com o que a gente vai discutir hoje, mas vai ser naquele formato. Questões abertas, questões fechadas de relacionar duas ideias, questões fechadas de interpretação de texto, né? Vai ser isso. Dúvidas mais? Ok.
E dito isso, Suelen, você acha que é uma boa ideia ou não? Eu acho que é uma proposta interessante. A gente poderia testar. Se você avaliar, por exemplo, sei lá, 15, 21 dias, dependendo do rendimento, você pode desconsiderar. Eu não sei, mas eu achei interessante. Tá bom. Não, gostei, não tinha pensado nisso que você falou, mas acho uma boa. Então, vamos fazer um experimento no mês de março. Em abril, a gente volta a falar se mantém, se está pesado ou não. Bom, se ninguém reclamar da proposta, eu considero que ela está aprovada. É isso? Bom, então, tivemos um bom começo. Ninguém achou ruim. Pessoal, bom, deixa eu falar para vocês ainda sobre, na discussão do nosso curso, né? Mas vamos conversar o que a gente estuda aqui. Tá? Essa aqui é a matéria de gestão de pessoas no setor público. Né? Essa matéria é uma daquelas matérias bastante clássicas da administração pública, no seguinte sentido, de que a gente vai discutir um tema para a administração pública, e esse tema, se a gente fosse discutir para a administração de empresa, ele seria totalmente diferente. Tá? A gestão de pessoas na administração pública, ela é uma discussão que é basicamente voltada para a burocracia. Tá? Então, com isso, nós temos uma série de vantagens e uma série de desvantagens. A gente vai discutir isso ao longo do nosso curso, né? Mas nós estamos falando de gestão de recursos humanos, mas dentro de uma perspectiva bastante específica de recursos humanos. E aí, falando no caso brasileiro, claramente, o que a gente está discutindo? A gente está discutindo um corpo de funcionários que junta pessoas indicadas politicamente com pessoas concursadas. Se você for uma empresa privada, isso não acontece. Né? Estamos discutindo pessoas concursadas que têm estabilidade. Estamos discutindo um processo de contratação bastante específico. Né? Então, estamos discutindo uma boa parte que conta com um plano de carreiras estruturado, né? Uma série de situações radicalmente diferentes do que a gente vê no setor privado. Né? Estamos discutindo trabalhadores de organizações que não geram lucro. Né? Então, se a gente fosse fazer essa discussão, por exemplo, na administração de empresa, a gente diria que existem alguns anos, né? Você tem aí pelo menos 20, 25 anos, que uma tendência de avançar na remuneração flexível, inclusive com participação nos lucros. Bom, como é que a gente discute isso, por exemplo, na UFAL, né? Onde é uma universidade pública, onde os professores, os técnicos, são funcionários públicos? Qual é o lucro da UFAL? Qual é o lucro da UBS? Qual é o lucro do Centro de Referência de Assistência Social? Então, essa discussão de salário flexível, de remuneração flexível, não cabe da mesma forma no setor público. Né? Então, a gente vai ter uma série de discussões que são discussões específicas do setor público, porque a gestão de pessoal é uma característica bastante própria, né? Ainda mais no caso brasileiro. Bom, como é que a gente, então, está estruturado? Primeiro, o que a gente vai discutir hoje, né, e semana que vem, a gente vai discutir esse conceito de burocracia. Tá? Isso aí é uma coisa bastante importante, porque é um conceito que vem sendo, desde que ele foi criado, deformado. Então, hoje a gente pensa e tem uma visão muito negativa. Isso é muito burocrático, isso aí é uma burocracia. Isso quer dizer alguma coisa negativa, né? E, na verdade, o conceito original não tem ligação com isso. Então, vamos discutir esse conceito e vamos começar a discutir um pouco as deformações desse conceito, que hoje é muito do que a gente está passando a entender, né? Depois a gente vai discutir como é que
a burocracia no Brasil se comportou ao longo dos anos. Né? A gente tem aqui um caso bastante específico de etapas das nossas burocracias. Né? Nós temos a burocracia do Império, que era uma burocracia bastante patrimonialista. A gente vai discutir esse conceito na nossa próxima aula. Nos anos 30, quando vem o governo Getúlio Vargas, né? Vocês tiveram aula de industrialização, de economia brasileira, é quando começa a industrialização do país, né? E uma coisa necessária na industrialização do país é você ter um corpo de trabalhadores estabelecidos, e você começa com uma outra dinâmica bem mais corporativista, que também é um conceito que hoje virou um xingamento. Você é muito corporativista, mas que é um conceito que originalmente não tinha uma noção pejorativa. Né? Depois a gente avança para o período da ditadura militar, onde surge uma coisa que foi denominada de tecnocracia, ou seja, o governo dos técnicos, os técnicos definindo as políticas. Né? Até a gente passar pela nossa redemocratização. Em 1995, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem a reforma do aparelho do Estado, que nos leva a um novo estágio, o estágio que o então ministro Bresser Pereira dizia que é superar o corporativismo, a burocracia corporativista, e entrar na era da burocracia gerencial. Então, a gente vai repassar essa história na nossa próxima aula. Tá? Depois que a gente fez essa história, a gente vai discutir a estrutura atual da burocracia pública federal. Né? Também a gente precisa discutir isso. Quantos funcionários públicos nós temos, o que esses funcionários públicos fazem, quanto é que eles custam, né? Todas as discussões, como é que elas são, como é que a gente consegue realmente traduzir isso que a gente fala muito, porque a gente ouve ou porque a gente repete coisas antigas. Vamos tentar entender como é que isso funciona hoje no dia a dia mesmo. Então, qual é o quadro da nossa burocracia pública na esfera federal? Em seguida, a gente vai discutir um tipo de burocrata muito específico, que se chama burocracia de nível de rua. Né? Porque quando a gente fala de burocracia, a gente está falando, por exemplo, do ministro, né? Mas a gente também está falando da enfermeira que está no postinho aplicando vacina. Apesar da burocracia ter uma ideia que abrange todo mundo, a forma como o ministro trabalha, a forma como o ministro lida com as pressões da opinião pública, a forma como o ministro lida com as dificuldades é diferente do que desses burocratas de nível de rua. Então, a gente vai fazer uma discussão específica sobre essa teoria, e depois nós vamos falar das burocracias municipais. Quer dizer, a gente já teve uma discussão a respeito da burocracia no âmbito federal, e aí vamos falar um pouco a respeito da burocracia nos municípios, os funcionários públicos dos municípios. Tá? E aí, por fim, a gente entra num tema que vamos ficar várias aulas conversando sobre ele, referente a técnica versus política. Esse é um tema que eu considero bastante importante, porque também a gente tem uma doutrinação que passa pelos jornais, que passa pela conversa do dia a dia, que não entende corretamente o papel da técnica e o papel da política no serviço público. Né? Quem acompanhou aquele nosso debate uma semana atrás, né, onde a gente discutiu com a Thalita Nascimento e com o Rodrigo Burgos, vocês viram eles falando como é que eles encaram essa questão. Né? Você tem que fornecer para os gestores dados de qualidade para que eles possam fazer as escolhas políticas que eles querem. Então, na verdade, os dois colocaram ali uma visão de bastante complementariedade. A técnica precisa ser muito boa e a política precisa ser muito boa, né? E não uma contra a outra. Então, a gente vai terminar com vários encontros
discutindo isso. Tá? Então, é basicamente isso que a gente está pensando aí para as nossas próximas 14 semanas. Tudo tranquilo? Dúvidas? Questionamentos? O que mais que vocês têm aí para falar? Vamos ver aqui uma mensagem. Tudo ok, até agora nada. Perfeito. Bom, e o que teríamos mais para dizer? Já falei como é que vai ser a dinâmica da aula, já falei como é que vai ser a avaliação, e já falei qual vai ser o conteúdo que a gente vai ver. Podemos entrar já no conteúdo de nossa aula de hoje? Vamos lá. Alguém pode falar aí, porque agora que eu apresento, eu não vejo mais vocês. Se vocês estão vendo os slides... Sim, professor, dá para ver. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai discutir hoje exatamente esse conceito de burocracia, né? Os fundamentos da burocracia, e a gente vai se pautar por um pensador, que é um alemão que se chama Max Weber. Né? Bom, o Max Weber ele começa dizendo da onde que surge essa burocracia. Um nome que a gente chama de burocracia legal, porque é uma burocracia que é instituída por lei, né? Sempre ela tem uma base legal, de normas, ela é muito regulada. Ou a gente chama de uma burocracia racional, ou junta os dois, legal, racional. Por que a gente fala isso? Porque a ideia da burocracia é que a gente tire, vamos dizer assim, as emoções. Né? E o que seriam as emoções que a gente tiraria? Seria, na verdade, a gente tirar simpatias ou antipatias que podem, ao longo do trabalho, prejudicar, no caso do setor público, a política pública. Tá? Então, se fala que é uma burocracia racional. Ela se pauta por uma lógica definida na lei. E também tem gente que chama isso de burocracia weberiana. Porque o Weber, que é esse sociólogo alemão, foi a primeira pessoa a teorizar sobre ela. E como é que o Weber via essa burocracia? Ele via essa burocracia, no caso do setor público, ligado à criação do Estado moderno. Então, quando a gente cria o Estado na forma que nós temos hoje, um Estado amplo, complexo, você precisa estabelecer uma forma de trabalho que seja mais racional. E a burocracia, para ele, era a forma mais eficiente que existia. Né? Bom, por que o Estado moderno tem essa demanda? Primeiro, a gente precisa entender que o Estado moderno, como eu falei, o Weber é um pensador do século XIX. Ele morreu no começo do século XX. Né? Então, ele está olhando para o Estado do 1870, 1890, 1800 e por aí vai, né? E comparando com o que vinha antes, comparando com a Idade Média, comparando com a nobreza. Tá? Então, ele fala assim, primeiro, a gente tem aqui uma ideia de soberania do Estado. Ou seja, o Estado ele não faz parte do poder do rei, né? Ou da igreja, né? Que também era outra fonte importante de rei. O Estado é algo autônomo. E para ele ser tocado, ele precisa, então, de pessoas que trabalhem ali de uma forma respeitando essa autonomia. Né? Outra questão relacionada a essa, ele chama de despatrimonialização do poder. Por quê? Porque quando a gente está pensando numa monarquia, né, quando a gente está pensando num rei, né, o rei mora e trabalha num palácio. Mas de quem que é esse palácio? Esse palácio é do rei ou ele é do Estado? Né? Na videoaula que eu gravei para vocês, eu vou dar um exemplo a respeito de um problema jurídico que se concluiu no ano passado. Né? Durante mais de 100 anos,
a família da princesa Isabel reclamava que o palácio da Guanabara era da família dela. Por quê? Porque durante o Império, a princesa Isabel e sua família moravam no Palácio Guanabara. Quando vem a República, os caras simplesmente expropriam tudo que era do Estado, e aí pegam o Palácio Guanabara e dizem, então agora os novos gestores da República vão trabalhar e morar nesse palácio. Ok, e foi aí ao longo dos anos. Aí a família da princesa Isabel entra na justiça dizendo assim, veja bem, aquele palácio pertencia à minha família. Se ele foi requisitado para ser usado para outra coisa, se ele foi desapropriado, a minha família tem que ser indenizada. Veja bem, essa questão é fundamentalmente ligada com essa ideia de despatrimonialização do poder. Ou seja, o que é diferente da pessoa, o que é da pessoa e o que é do Estado. Esse caso é um caso muito radical, porque estamos tratando aí da casa, de um palácio, né? Mas você pode pensar em várias outras questões. Quando você está ali falando de rei, de príncipes, as coisas com que eles trabalham, eles são donos de tudo. Eles poderiam pegar o dinheiro dos impostos e pagar as despesas pessoais deles. Na medida que você cria o Estado moderno é um Estado que faz uma separação muito forte disso. Bom, então você ganha um salário, mas você paga suas despesas pessoais com esse salário. E as despesas do seu trabalho, você sim, use o dinheiro do orçamento. Mas você precisa separar um pouco isso, né? E também a despersonalização. Então, não é mais a pessoa investida pelo poder. O poder é do cargo. Então, o presidente Bolsonaro hoje, por que ele tem um poder? Ele tem um poder porque ele é presidente. Não é porque ele é Bolsonaro. Daqui a 2 anos, vai ter uma eleição. Se ele não ganhar, vai entrar outra pessoa com o mesmo poder que ele tem hoje. Bom, mas é a pessoa do... Não, é porque o poder não é da pessoa, é do cargo. Quando você estava pensando, como Weber pensava no século XIX, em reis, o poder era da pessoa. Você não tinha uma escolha para rei. Ele passava, inclusive, para os seus filhos. O poder ele podia fazer isso. Coisa que no Estado moderno não é possível. Então, o que Weber vai percebendo é que, com a criação do Estado moderno, que é algo que acontece no século XIX, no século XX, a gente cria um espaço público que é diferente do espaço privado. Ou seja, o governante ele não pode mais usar o espaço público da forma que ele quer, e nem privilegiar apenas os interesses privados dele. E aí você pensa que é necessário construir pessoas que vão guardar esse espaço público. E aí você começa a construir uma série de instituições. O direito público, por exemplo, é uma face disso. O direito público ele é muito diferente do direito privado. Eu acho que vocês já tiveram essa matéria, não é? Direito público e direito privado. Então, vocês sabem disso. O direito privado, você pode fazer qualquer coisa, exceto o que é proibido. Então, eu posso assassinar alguma pessoa? Não, você não pode assassinar uma pessoa porque existe uma lei que diz que é proibido isso. No direito público, é exatamente o contrário. Você não pode fazer nada, exceto o que é autorizado. Então, eu posso gastar recurso dessa maneira, você só pode gastar recurso dessa maneira se a lei te autoriza a gastar dessa forma. Se ela não autoriza, você está com um problema. E aí, então, o direito público existe para quê? Para exatamente constituir uma guarda para esse espaço público.
E outra instituição que surge para também ter esse papel de defesa do espaço público é a burocracia. Voltando aqui, uma coisa que Weber sempre fala também. Então, como é que funcionava antes? Antes você tinha aquela dominação que o Weber chamava de dominação carismática, né? Ou seja, era um líder que conseguia empolgar uma plateia, né? Que, assim, no caso brasileiro, né, o grande líder desse é Antônio Conselheiro, né, que foi o líder de Canudos. Você pensa, nossa, como é que esse cara conseguiu simplesmente montar uma estrutura e uma cidade tão grande, tão complexa como Canudos, né, também nesse mesmo período, né, na virada do século XIX para o século XX, né, e como é que ele conseguiu, inclusive, que essas pessoas lutassem contra o exército brasileiro. Ele conseguiu porque ele tinha carisma, que ele conseguia inflamar as pessoas, porque ele era um líder nato. Agora, o que o Weber diz sobre a dominação carismática? Ele diz, cara, a coisa carismática ela é muito instável, porque, na verdade, ela depende da figura do Antônio Conselheiro. Apesar de que todos os estudos já mostram que existiam outros líderes, outras pessoas responsáveis pelo funcionamento. Mas eram essas pessoas. Na medida em que elas não estão mais presentes, toda essa estrutura de obediência a regras, de obediência às normas, ela acaba, porque ela se baseava no carisma das pessoas. Uma segunda forma de dominação que o Weber diz é a dominação tradicional patrimonialista, que é que é uma dominação muito baseada na tradição. Então, o que eles estão falando? Ele está dizendo, basicamente, que, no caso dos reis, por que você respeita o rei? Bom, porque é uma tradição, porque o pai dele foi rei, porque o avô dele foi rei, porque o bisavô foi rei. Né? Então, você não tem muito como fazer a coisa diferente. Né? A dominação da igreja. O que a igreja usa? Qualquer igreja católica, igreja protestante, né? Qual é a arma que ela tem para obrigar as pessoas a seguir os seus mandamentos? Não, nenhuma arma. Apenas existe uma tradição, ela se mantém presa a uma tradição, né? Geralmente as igrejas cristãs se mantêm ligadas à tradição de Cristo, né? As outras igrejas muçulmanas, outras religiões, têm outras tradições. E você segue a hierarquia, você segue as normas, você segue as tarefas. Né? Por que você segue isso? Porque você está seguindo uma dominação tradicionalista. Você segue a tradição. Qual é o problema para Weber? Né? Porque você tem, por um lado, uma dificuldade muito grande você tem uma dificuldade muito grande de incorporar as novidades. E aí, quando a gente está falando do século XIX para o século XX, nós estamos entendendo um período que começa a haver cada vez mais inovações de toda forma. Então, são inovações tecnológicas, são inovações da sociedade, né? São mudanças muito rápidas. E aí a gente, essa estrutura de dominação tradicional, ela entra em tensão, entra em conflito com essas mudanças. Né? Ou quando você individualiza essa tradição, né? Como no caso de que existe um rei, etc. e tal, você tem a vontade desses reis ou desses senhores organizando toda a ação, o que também tem muito potencial para causar problema. Então, o que Weber vê é que isso é superado pela função pública moderna, tá? Por uma dominação racional. Por que o Estado nos domina? Por que a gente segue as leis? Por um lado, existe a coerção. Se eu cometer alguma coisa fora da lei, provavelmente eu vou ser punido.
né? Mas essa lei ela é construída dentro do Estado moderno, a partir de justificativas. Então, existe uma razão para cada uma dessas leis. Dificilmente a gente vai ter uma lei que seja à vontade do príncipe, né? Por que eu citei aqui? É proibido assassinar as pessoas. Por que é proibido assassinar as pessoas? Existe uma justificativa para isso, né? Bom, portanto, a origem da função pública moderna é relacionada a 5 fenômenos. A separação do público com o privado, que a gente já falou bastante, né? O que é público é uma coisa e o que é privado, mesmo dos gestores ou da burocracia, é outra, né? Você também trabalha uma separação entre o político e o administrativo. Então, o Estado moderno tem regras políticas a serem seguidas, mas ele precisa de uma administração cotidiana para alcançar essas regras políticas. Apesar de serem questões articuladas, como eu já falei aqui hoje, e como a gente discutiu um pouco no debate da semana passada, elas são coisas distintas, né? A gente também tem, com o Estado moderno, o desenvolvimento de uma responsabilidade individual. Então, também não é como no século XVIII, no século XVII, onde você tinha, vamos dizer, responsabilidades de família, né, ou de nacionalidade. A gente vai avançando cada vez mais para uma responsabilidade do indivíduo. E a gente precisa, na função pública, a gente desenvolve a segurança no emprego e a seleção por mérito e igualdade. Então, 2 questões fundamentais na função pública moderna para exatamente permitir aquela separação entre o público e o privado. Então, que a gente tenha a responsabilidade individual, que o emprego seja seguro e que a forma de acessar o serviço público seja baseado em métodos igualitários. Com isso, a gente consegue quebrar aquele fato de que a pessoa que é amiga do governante, ela tem mais chance de entrar, né? Então, são essas 5 características que a gente percebe bastante na função pública moderna. Aqui, rapidamente, do Max Weber, que é a pessoa que pensou tudo isso, né? É um sociólogo, jurista alemão. Ele viveu na segunda metade do século XIX, ele morreu em 1920, uma coisa que eu também falei na videoaula. Ele morre em decorrência da gripe espanhola, que vocês já devem ter ouvido falar, está muito famosa, porque foi a pandemia de Covid-19 do século passado. Então, entre 1918 e 1920, 900 por aí, a gente teve um surto de gripe espanhola, que as estimativas da Organização Mundial de Saúde dizem que matou cerca de 50 milhões de pessoas nesse período. E uma delas foi exatamente o Max Weber. O trabalho do Max Weber é estudar a consolidação do capitalismo. Um dos livros importantes dele é exatamente A Ética Protestante e o Nascimento do Capitalismo. É um livro onde ele reflete que o surgimento do protestantismo, com aquela ideia de trabalho, com a ideia de poupança, foi fundamental para a consolidação do capitalismo. E aí, segundo ele explica nesse livro, uma tese que tem certas contestações bastante fortes, né? Mas a tese dele era assim, isso explicava por que os países protestantes, como a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, eram os países que tinham maior condição, tinham um capitalismo mais avançado, né? Bom, e ele também trabalhou muito pensando um mundo, né, racional. O que ele via no mundo e o que ele via no capitalismo, né? Por que o capitalismo, ele via que o capitalismo se firmava? Porque era uma coisa
esse conceito que está escrito aí no slide de reificação. As coisas deixavam de ser encantadas. Esse desencantamento do mundo era isso. Antes, choveu muito, então as minhas comidas vão perder. É a natureza, são as fadas, é a vontade de Deus. E ele está vendo que ao longo da vida, ao longo dos anos, a gente vai perdendo cada vez mais isso. Bom, então, se vai chover muito ou se vai fazer uma seca, eu tenho formas técnicas que vão me permitir lidar com isso, né? Até um dia de hoje, onde você consegue mexer até em eventos climáticos, em situações que anteriormente eram situações encantadas, né? Então, ele vai vendo que a consolidação do capitalismo se dá via o crescimento da racionalização, né? E por uma perda do encanto místico do mundo. E aí ele pensa, né, dentro desse... Se ele está estudando isso em várias formas, obviamente, uma das formas básicas que ele trabalha é a questão burocrática, né? Bom, o que o Weber dizia? O Weber dizia o seguinte: a burocracia era a estrutura racional de atividades regradas com que se busca o máximo de coerência entre meios e fins e o máximo de eficiência. Tá? Weber, isso é importante a gente deixar isso claro, ele considerava a organização burocrática a mais eficiente e a mais coerente que poderia haver. E ele fala isso não só para o Estado, né? Ele está lá no século XIX, também olhando para as grandes empresas que surgem no período, e ele fala, ó, essa grande empresa, ela também tem uma estrutura burocrática. Ele olha para a igreja e ele fala, a igreja, ela se organiza de uma forma burocrática. Ele olha para o exército e fala, ó, esse exército aqui, ele se organiza de uma forma burocrática. E várias outras organizações. Na verdade, todas as organizações que o Weber olhava na época e via que elas estavam crescendo, que elas estavam se fortalecendo, ele olhava para a estrutura delas e encontrava ali uma estrutura burocrática. Né? Aí ele dizia, apesar disso, apesar de ser a estrutura burocrática, vamos dizer assim, a grande vencedora na história até aquele momento, né? Ele dizia, uma autoridade permanente e pública com jurisdição fixa não é a norma histórica, é a exceção. Tá? Quais seriam as normas históricas? As normas históricas são aquelas que a gente já viu, né? No feudalismo, durante o período da antiguidade, da monarquia, né? Você tinha trabalho voluntário, você tinha colegiados, né? O grupo de anciões, né? Você tinha formas de dominação carismáticas e formas de dominação tradicional. Os casos de uma estrutura burocrática, principalmente uma estrutura puramente burocrática, começam apenas no século XIX. Olhando para trás, o Weber ainda diz, ó, no Egito, você tinha uma estrutura burocrática. Em Roma, você tinha uma estrutura burocrática. Mas você tinha uma estrutura burocrática ainda com muito de patrimonialismo, né? Não era uma estrutura burocrática pura. Mas, mesmo assim, você tem alguns momentos. Mas não é a norma da história, é a exceção. E quais são as características fundamentais da burocracia? Primeiro, o que o burocrata faz? Isso está definido numa lei, isso está definido num regulamento. E é isso que o burocrata deve fazer. Ele não existe um faz-tudo burocrata. Né? O cara que trabalha na parte de orçamento, ele não tem responsabilidade sobre o atendimento do público. O cara que responde pelo atendimento ao público,
não tem responsabilidade sobre as estratégias de comunicação da estrutura, né? As atribuições, elas são fixas, elas estão organizadas. E elas são fixas e organizadas definidas aonde? Em leis. Elas são oficiais. Uma segunda característica que nós temos na burocracia é uma hierarquia. Então, a gente tem ali aquele modelo que o Weber viu em vários tipos de organização. Vamos para a guerra, nós temos o general, abaixo do general nós temos os coronéis, abaixo dos coronéis temos os tenentes, temos os sargentos, temos os cabos, temos os soldados. O que é isso? É uma hierarquia em forma de pirâmide, onde o de cima manda e os de baixo vão cumprindo a determinação dos de cima. Mas que é a mesma coisa que nós podemos pensar quando você tem na Igreja Católica um Papa, e esse Papa tem os seus bispos, tem os seus cardeais, até chegar nos padres. É o que você pode pensar na presidência da República hoje do Brasil, onde você tem um presidente, e aí você tem os ministros, e aí você tem os chefes de gabinete, e aí você tem os diretores, até chegar no pessoal dos níveis hierárquicos mais baixos, né? Então, essa hierarquia, ela é funcional, né? Então eu devo obediência a quem está acima de mim na hierarquia, e também de tramitação. Se eu tenho alguma questão que eu devo contestar para o meu superior imediato, né? Então, o chefe de gabinete, ele deve questionar o ministro. Se o ministro não tiver a informação, ele deve questionar o presidente. Não é razoável você imaginar que o chefe de gabinete, ou um diretor de departamento, vá direto falar com o presidente uma questão que os seus superiores não sabem. Então, na verdade, e da mesma forma o contrário, que o presidente despache diretamente com os diretores, sem despachar com os ministros. Então, essa hierarquia é fundamental para a característica burocrática. Uma terceira coisa muito importante é que tudo na burocracia deve ser registrado. O registro e a salvaguarda desse registro são características fundamentais da burocracia. É por isso que ele diz que nós temos, então, a prevalência de documentos e expedientes formais. Então, tudo que você fizer na burocracia tem que ser tem que ser documentado, em geral escrito, que vão dar origem a processos que vão ser guardados. E aí, se a gente tiver qualquer tipo de questionamento, a gente vai ali ver se esse processo correu da forma adequada. Agora nós estamos num período de pandemia que está bem diferente, é óbvio, Mas em normal, no nosso período normal, com a vida presencial, como é que vocês faziam a matrícula de vocês? Como é que vocês faziam os ajustes de matrícula nos períodos? Vocês precisavam preencher um requerimento. E a pessoa chega lá, ô professor, o coordenador, eu estou vendo aqui que eu estou fora dessa matéria. Aí a primeira coisa que o coordenador faz é pegar o documento que vocês pediram a inscrição e vai lá ver. Se vocês não pediram essa inscrição, o cara vai dizer, mas está fora da matéria porque você não se inscreveu nela. Você não pediu o ajuste dela. Se você pediu o ajuste e ele não está inscrito, o que ele diz? Eu vou ver o que eu vou fazer, onde é que houve o erro. E ele vai seguindo o processo para descobrir até em algum momento qual foi o problema que teve e consertá-lo. Agora, isso é possível por quê? Porque nós temos documentos formais que são arquivados e conservados. Uma outra característica fundamental da burocracia, se a gente tem atribuições definidas, fixas, elas não mudam a cada momento, é que a gente pode pensar numa aprendizagem profissional. Então, isso aí é uma coisa muito importante.
Nós vamos tanto evoluindo nas atribuições, como vamos sendo capazes de ensinar as pessoas a se dedicarem àquele assunto específico, né? Por quê? Porque uma das características da burocracia é essa especialização. Então, a pessoa que entra na área do orçamento, ela, depois de algum tempo, ela é um expert no orçamento. Porque ele está lidando todo dia, ele está vendo as dificuldades que existem com o orçamento, né? E ele está aprendendo como é que a gente consegue resolver esse tipo de coisa. Então, quando você fala com uma pessoa que já tem experiência, ela já vai lembrar de outro caso, ela já passou por uma capacitação, então ela tem uma aprendizagem profissional que é construída ao longo da vida, individualmente, e, obviamente, pensando no cargo, você vai tendo condições de que esse cargo evolua e avance cada vez mais, né? A quinta característica fundamental da burocracia é uma questão que eu já falei aqui com vocês. É você tirar totalmente as considerações pessoais e subjetivas. Então, a gente tem uma determinada situação, a gente tem uma política pública, a gente tem o auxílio emergencial, né, uma política pública. Por quem é que merece, quem é que pode ganhar o auxílio emergencial? Existe lá uma regra da família, tem que ser tantas pessoas com família, existe uma regra de idade, existe uma regra de renda, existe uma regra de estar empregado ou não, existe uma série de regras. O burocrata, se a pessoa atende aquelas regras, ele não deve julgar com considerações pessoais. Nossa, essa pessoa atende todos os requisitos, mas eu conheço ele e ele é uma pessoa mau caráter. Então, eu não vou dar o auxílio emergencial para ele. Isso não é uma característica da burocracia. O burocrata ele não pode fazer isso. Tudo bem, eu não acho justo o auxílio emergencial. Eu acho que eu não concordo. Eu acho que estimula a vagabundagem. Então, eu não vou dar o auxílio emergencial para ninguém. O burocrata ele não pode fazer isso. Por quê? Porque uma característica fundamental da burocracia é que você deixe de lado as suas opiniões, as suas considerações pessoais e subjetivas. O que você acha ou você deixa de achar não é relevante. E isso é visto como uma das grandes forças da burocracia, né? Ou seja, a noção de que a coisa vai andar independentemente das pessoas envolvidas. Porque ela vai andar porque existe uma diretriz para isso. E não porque as pessoas envolvidas querem. Como, por exemplo, no caso da dominação carismática. Então, o Antônio Conselheiro ele achava que deveria ser assim. Quando ele morre, você não tem quem dê continuidade ao trabalho dele. Porque as pessoas tinham outras considerações pessoais e subjetivas. Então, a gente deixa isso de lado e se atém à lei, se atém às regras que são impessoais e que são regras objetivas. Tá? E, por fim, a característica fundamental das burocracias é você ter uma estrutura de carreira, de promoção, de remanejamento do pessoal que vai incentivar e manter a lealdade dos empregados para com a organização. Tá? Então, a gente está aqui discutindo claramente um sistema que é voltado para garantir que esses empregados sejam leais à organização e, assim, trabalhem para conseguir atender os seus objetivos. Ok? Bom, então são essas as características. Por que, segundo Weber, essas características são mais eficientes? E o Weber escreve isso. A razão decisiva para o progresso da organização burocrática é sempre a superioridade técnica sobre qualquer outra forma de organização. Ele chega a comparar assim, se você está falando de uma coisa manual, a burocracia é como se fosse um motor, como se fosse uma máquina. É muito superior. Por que ele diz isso? Ele diz o seguinte: a gente tem maior clareza
Porque o que é definido pelo chefe da burocracia, pelo topo da burocracia, é passado para todos de forma clara. Porque a gente tem que organizar, tem que fazer documentos, tem que fazer tudo isso. Então, não existe dúvidas. A gente tem a continuidade dos trabalhos. Porque quem está trabalhando é o cargo, não é a pessoa. Então, se a pessoa fica doente, se a pessoa entra de férias, se a pessoa morre, se a pessoa se aposenta, nada disso importa, porque os outros vão ter condição de dar continuidade ao trabalho. Mas como que eles vão saber o que aquela pessoa anterior estava fazendo? O que ela fazia está documentado, registrado e arquivado. Weber ainda diz, as burocracias têm maior unidade. Por que tem maior unidade? Tem maior unidade porque todos eles falam a mesma língua. Você tem uma cadeia de transmissão de ordens, de questionamentos, que faz com que todos eles sigam as mesmas ordens. Ela tem uma subordinação rigorosa, tem a questão dos arquivos, do conhecimento dos arquivos, a descrição, a precisão, a velocidade com que se toma decisões e que se executam as coisas, né? Vocês vejam só a diminuição do atrito, a diminuição dos custos. Então, vocês vejam só que o Weber trata aqui de algumas questões que, para nós, muitas vezes, é o contrário do que a gente ouve hoje em dia. Quando hoje em dia você está lá discutindo burocracia, o cara vai dizer assim, burocracia é uma coisa lenta, é tudo enrolado, é tudo burocrático demais. E o Weber está dizendo aí que burocracia era mais veloz do que uma forma não burocrática. Ele fala aqui, ó, a burocracia diminui os custos materiais, custa menos. Aí hoje, o que a gente diz? Nossa, essa burocracia é muito custosa. Então, vocês percebam como o que o Weber está falando ali passa por uma idealização da burocracia. Por que o que ele está dizendo aí não é o que a gente fala hoje? Por dois motivos. Primeiro, por uma idealização da burocracia. Ele está falando de uma ideia, de um ideal de burocracia. Então, a gente tem que pegar essa ideia do Weber, tem que pegar esses conceitos, e quando a gente for analisar o caso concreto, a gente tem que fazer as mediações. Não é desse jeito que ele falou. E nunca foi, não é que mudou de lá para cá. Nunca foi desse jeito. Mas ele está dizendo, se você tem uma estrutura de uma pirâmide, onde o de cima manda e vai passando para de baixo por uma hierarquia rigorosa, você vai ter maior clareza, você vai ter maior continuidade, você vai ter maior velocidade. Mas, quando você pega essa ideia e joga ela na prática, existem várias coisas que não estão computadas aí. Inclusive, uma das coisas fundamentais, que a gente viu aqui a exclusão das considerações pessoais e subjetivas, o nosso subsídio tem 5 das características fundamentais, que não é possível. Não é possível nenhum de nós excluir totalmente a nossa subjetividade. Quando eu chego para trabalhar, eu não deixo o Rodrigo do lado de fora, entro para trabalhar, o corpo, a cabeça, faço uma coisa mecânica e depois eu trago de volta minha subjetividade. Não, todo burocrata ele tem as suas opiniões, ele tem as suas concordâncias, e uma das coisas que a gente vai ver, por exemplo, quando a gente discutir a burocracia de nível de rua, é como que eles conseguem utilizar isso. Mas não é uma característica atual, e não é uma característica brasileira. Isso sempre teve presente. Mas por que o Weber não via isso? Ele via, mas ele estava olhando para um tipo ideal de burocracia. Uma outra questão importante, Então, a primeira coisa era isso. Você tinha aí um tipo ideal. A segunda coisa importante é com o que o Weber comparava a burocracia. Ele comparava, por exemplo, com um serviço de colegiado, com decisões colegiadas. O conselho de anciões, ou quando você tinha
na Idade Média, você tinha as guildas, né, dos trabalhadores, dos artesãos. Então, para eles definirem alguma coisa, precisava todo mundo colegiadamente definir, né? Então, ou era o serviço, a decisão colegiada, ou o serviço honorífico, que é o trabalho voluntário, né? Um serviço que é executado e que é um motivo de honra para as pessoas. Bom, aí ele compara. Aí você olha esses dois, você vai ver assim, na burocracia, a burocracia, o trabalho principal da pessoa é ali naquela repartição. Já o serviço voluntário, o serviço honorífico, é uma atividade secundária, porque a pessoa precisa se sustentar de uma forma, tá? E ela vai fazer esse serviço honorífico nas suas horas vagas, né? A burocracia, o cara está sujeito às regras, ele segue aquela unidade, né? Ela dá continuidade. Por quê? Porque a pessoa depende daquilo para a sua atividade principal. Já quando é um serviço voluntário, a pessoa é menos sujeita às regras, né? Porque se a regra for muito contra o que ele acha, ele pode simplesmente abandonar o serviço honorífico, né? É menos unificado, então eu faço do meu jeito, você faz do seu, né? Eu parei de fazer porque surgiu um problema com a minha atividade principal, né? Então eu fiquei de fazer um serviço comunitário, um serviço voluntário numa determinada entidade tal dia, mas surgiu uma reunião de trabalho nesse mesmo horário, eu vou ter que faltar. Se fosse a atividade principal, seria o contrário, você pararia na outra, né? O Weber diz que a burocracia é menos cara, né? E o serviço honorífico é mais caro. Ele fala, ó, primeiro, o serviço honorífico você está treinando a pessoa. E segundo, você não computa o atraso dela, porque ela não veio trabalhar essa semana, ou se trabalhou uma hora, ou se trabalhou meio expediente. Você não computa os erros, porque essa pessoa não está dedicada a aprender essa função. Ela faz muito pelo senso comum, pelo que ele acha. Quanto à burocracia, não, ele vai se especializando cada vez mais. Então vai ter muito menos erro do que o serviço honorífico. E ele diz, a burocracia atende à complexidade dos desafios do Estado. Então, quando você tem cada vez mais um Estado complexo, e aí vamos pensar novamente a nossa estrutura do governo federal. Você trata de meio ambiente, você trata de economia, você trata de saúde, você trata de família, você trata de direitos humanos, você trata de justiça. Nossa, é muita coisa diferente, é uma coisa muito complexa. E a burocracia, ela é capaz de ser estruturada para que cada um desses pontos dessa complexidade sejam plenamente entendidos e trabalhados. Já no serviço honorífico, os desafios autoimpostos, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um trabalho voluntário numa organização para criança pequena, que eu gosto de criança pequena. É um desafio autoimposto. Eu que defini que eu gosto de criança pequena. E aí, quando a gente vai discutir, a gente descobre que o problema é com o idoso. As crianças pequenas até que são muito bem atendidas, mas os idosos é que está o problema. Então, mas eu não gosto de idoso, então eu não vou fazer esse trabalho voluntário. Então, quando você está falando de serviço honorífico, você tem os desafios que são impostos pelos voluntários e não pela realidade do Estado. Então, já falamos, Weber via a burocracia como algo muito positivo, primeiro, porque ele trabalhava com o ideal de burocracia, né? Mas segundo, também, porque ele comparava a burocracia com outras formas de organização da produção, que eram certamente muito piores do que a burocracia. Há outras vantagens que a burocracia nos traz, né? Ela nos traz aí uma especialização muito grande. O Weber fala, as tarefas individuais são atribuídas a funcionários que têm um treinamento especializado e que, pela prática constante, cada vez mais vão aprendendo a executar aquela mesma tarefa. Então, a burocracia vai cada vez mais se especializando.
E a impessoalidade, a sua natureza específica, bem recebida pelo capitalismo, né, desenvolve-se, porque o capitalismo é basicamente impessoal. Ele tem uma regra, e essa regra atinge a todos, e é a medida de eficiência para todo mundo, que é a regra do lucro. Então, se está dando lucro, mas eu não gosto da pessoa, ainda assim eu tenho que conviver com ela. Se a pessoa é muito gente boa, mas não dá lucro, não é possível se estabelecer. Então, o capitalismo ele se move muito por uma impessoalidade. Também, se você for discutir a aplicação prática do capitalismo, tem muita coisa que o Weber não está discutindo aí. Mas ele está falando de um ideal também de capitalismo. É basicamente impessoal. E o pessoal vai desenvolver perfeitamente na medida em que você consegue eliminar dos negócios oficiais o amor, o ódio, todos os elementos pessoais, irracionais, emocionais que fogem ao cálculo. Na teoria é muito bom, mas na verdade é que ninguém consegue verdadeiramente fazer isso. Bom, aí uma parte que não é, então, colocado aí pelo Weber. Tá? Aí eu estou falando de um outro texto desse Pedro Castelo Branco, em 2016, está exatamente discutindo o pensamento do Weber num artigo, e ele traz algumas coisas que são, na verdade, deformações desse conceito ideal de burocracia. Por exemplo, ele fala assim, a burocratização crescente provoca a desumanização, a despolitização e a elitização. Tá? E a gente já viu que, em alguma maneira, isso aí é um objetivo da burocratização, segundo Weber. Que você não tenha as suas emoções humanas. Que você tire a política desse nível de ação. E aí uma coisa que o Weber não previa, mas que o Castelo Branco fala, você vai acabar elitizando. Por quê? Porque você vai ter formas de acesso à burocracia que se tornam cada vez mais difíceis. E as pessoas que têm mais condições vão fazer maior parte dessa elite. E a gente consegue entender isso hoje, pensando na nossa realidade nacional, na questão dos concursos públicos, na época que existia concurso público, como é que você fazia? Então, você tinha ali cursinhos preparatórios, você tinha que estudar, tudo isso implicava numa série de recursos, desde o dinheiro para pagar o cursinho até as pessoas que podiam se dar o luxo de não trabalhar para se dedicar exclusivamente ao estudo para um concurso público. O resultado é uma elitização cada vez maior. Além disso, Castelo Branco continua. A burocratização acelerada emperra a máquina estatal. O que ele está dizendo é, se você é muito burocrático e tem muitas regras, você até impossibilita a ação política. Vamos pensar assim, vamos pegar uma discussão atual. Estamos discutindo aí o piso da saúde e da educação. O piso de gastos de saúde e educação. Pela Constituição, você não pode gastar com saúde e educação abaixo de determinados valores. Isso significa, para alguém que entra na política, que vira presidente, ou que vira governador, ou que vira prefeito, e que quer colocar todo o dinheiro na área da cultura, que ele é proibido de fazer isso. Aí você vai dizer, nossa, mas como ele é proibido? Ele não falou isso na campanha? Não, ele falou na campanha que ele queria pegar todo o recurso e colocar na cultura. E as pessoas votaram nele por causa disso. Mas quando ele assume o poder burocrático, ele percebe que todas aquelas regras, todas aquelas normas impedem essa ação política. E aí a ação política responsável, que o Castelo está dizendo, aí o gestor vai dizer, bom, já que existe essa regra que me proíbe de fazer o que eu queria, eu não sou responsável pelo resultado. Ainda o Castelo Branco,
ele fala que a máquina burocrática dos Estados modernos ocidentais tende a tornar autônoma em relação a qualquer forma de democracia e suas complexas demandas sociais. Ou seja, a burocracia ela vai simplesmente funcionando, o Estado funciona por si mesmo. Quando é que a gente vê isso? Sempre é um momento muito caótico quando você tem uma transição de governo. Né? Então, agora, em 2021, em 1º de janeiro, os prefeitos mudaram, na grande maioria dos municípios. Né? Novos prefeitos entram. Então, é um prefeito que está assumindo o cargo, ele não sabe direito o que está andando, ele nomeou um monte de secretários, alguns desses secretários não conhecem aquela função, aquele município, às vezes você tem secretários que vêm de outros municípios, esses secretários precisam organizar seus superintendentes, seus diretores, seus níveis hierárquicos abaixo dele. Então, a gente tem um período que tudo é muito complicado. Né? E é mesmo complicado. As pessoas vão aprendendo, vão botando o pé na máquina pública. Elas vão vendo quais são os projetos que estavam em andamento, o que pode ser parado agora, o que não pode ser parado agora. Né? Eles vão ver como é que eles vão discutir, então, agora na prática, todo aquele projeto que foi aprovado na eleição e por aí vai. Né? É uma coisa que vocês entendem que a gente sempre está vivendo isso. Né? Agora, apesar disso, a prefeitura todo dia ela abre e vai. A UBS todo dia ela funciona. O CRAS está todo dia ali, tranquilo. Então, a máquina burocrática ela está funcionando independente da orientação política. Né? É necessário ter uma forma de lidar com essa burocracia. Né? Porque daí a gente chega aqui no que o Castelo Branco chama de dominação burocrática. Né? E ele está falando aqui, não é para você estigmatizar. A burocracia ela quer o poder para ela e isso aí vai ser um problema. Não, mas é para compreender que essa é uma tendência, é uma deformação da burocracia. Né? E como é que a gente tem essa dominação burocrática? A gente tem primeiro, pela hierarquia. Né? Então, você tem um sistema de mando e subordinação correspondente ao grau hierárquico. Né? E isso aí dá muito poder, principalmente para os gestores. Então, quer dizer, você pode perguntar, professor, você está dizendo que, então, os burocratas fazem o que eles querem? Não, eles não fazem o que eles querem, primeiro porque eles são limitados pela lei, eles fazem o que a lei decide, mas também porque o novo prefeito acena que quem seguir com ele pode ser promovido, pode virar secretário, pode ter acesso a melhores cargos, né? Enquanto quem ficar contestando pode ter os piores cargos, na hora da promoção pode não ser promovido, e por aí vai. Então, a hierarquia dos cargos é muito importante para que o governante se contraponha à dominação da burocracia. Agora, obviamente, dentro da burocracia, você também tem a hierarquia. Então, se um determinado funcionário quer fazer alguma coisa, mas os chefes imediatos dele diz o contrário, ele não pode fazer, ou, se fizer, vai ter que arcar com as consequências. Então, a hierarquia dos cargos é uma forma de dominação muito forte. A segunda coisa é o que o Pedro Castelo Branco chamou aqui de documentação, ou seja, do registro e arquivamento dos procedimentos administrativos. O que ele quer dizer aqui, fundamentalmente? Ele quer dizer aqui que a burocracia ela conhece, ela tem um conhecimento a respeito do funcionamento da organização. E você não pode abrir mão disso. Né? Se você pensar um prefeito que assumiu o cargo e demitiu todos os funcionários para contratar tudo novo,
você vai pensar que esse prefeito está fazendo uma grande burrada. Da mesma forma que virou o ano, e vamos pensar que uma empresa ela demite todos os seus funcionários e contrata novos funcionários. Esses novos funcionários eles não vão saber o que os anteriores estavam fazendo, até mesmo se você tem isso registrado. Mas, dependendo do funcionário, não vai saber onde que está registrado, como é que está. Então, essa continuidade que a burocracia propicia é fundamental e faz com que ela seja fundamental para os gestores. Então, esse aí é um poder muito grande da burocracia. E, finalmente, o cargo profissional, né, que não pode ser adquirido mediante um pagamento. Estou falando isso porque, no passado, era uma forma. Você se tornava cobrador de impostos do rei como? Você pagava para o rei para ter esse direito, né? Então, agora não é mais assim. Você, para ocupar um cargo, você precisa comprovar que você tem uma qualificação profissional, né? Você precisa ter uma estrutura de acesso aos concursos públicos, você precisa ter uma estabilidade, você precisa ter uma estrutura de carreira que permita que o burocrata seja leal ao cargo e não à pessoa. Então, um prefeito que diga para um burocrata fazer uma coisa contra a lei, ele não deve fazer. Por quê? Porque ele não pode romper com as regras daquele cargo profissional. Pô, mas o prefeito é o chefe dele. Sim, mas o chefe também não pode ir contra a lei. Mas ele deve fidelidade ao chefe. Ele não deve. Por quê? Porque ele não foi colocado lá por esse chefe. E nem pelo chefe anterior. E nem pelo próximo. Ele foi colocado no cargo por um concurso que ele fez e que ele comprovou que ele tem a qualificação necessária. Então, tudo isso são formas que permitem que essa burocracia tenha também poder, né? E aí, quando a gente for ver a videoaula, a gente tem ali, no texto do Weber, ele fala ali, na verdade, de 3 grandes atores, né? A gente falou aqui do gestor, que no texto ele chamou o monarca, né? O rei, né? A gente falou aqui da burocracia, mas o Weber, no seu texto, ele também fala dos grupos de interesses de negócios privados, que também têm as suas formas de dominação para entrar aí nessa dominação da burocracia, né? Então, vocês estão vendo aqui que dentro do que eu estou chamando de deformações da burocracia, uma delas é que essa burocracia consiga tanto poder que ela se torne um poder autônomo, né? Onde a pessoa que é eleita, inclusive, tem que se subordinar a ela. Isso não é uma regra, mas é uma deformação desse conceito, né? E uma outra deformação que é ligada ao conhecimento, né, é você ter segredos, né, você ter o acesso às informações, né? E aí, quanto menos transparente for essa burocracia, mais poder ela vai ter, porque as informações estão na mão dela, né? Quando nós tivemos aí a questão do Covid, né, nós temos lá as informações de quantas pessoas ficaram doentes, quantas pessoas morreram, né? Qual foi a primeira movimentação que o governante tomou? Vamos tirar essas informações aqui. Não vamos mais divulgar. Não tem mais informações oficiais. Como a burocracia tem um certo poder, tem acesso à informação e tem interesses também de se relacionar com os grupos de interesse dos negócios privados, as burocracias que não são subnacionais, que não são ligadas diretamente à presidência, começaram a informar diretamente ao que a gente chama de consórcio de veículos de imprensa, né? E é esse número que a gente tem todo dia no jornal. Quantas pessoas morreram? Não é um dado oficial do governo federal. É um dado que os próprios jornais, os próprios meios de imprensa buscam com a burocracia dos estados e dos municípios. Se
o projeto do governo federal de esconder os dados tivessem dado certo, o que ele teria? Somente o governo federal saberia quantas pessoas ficam doentes no Brasil a cada dia, quantas pessoas morrem a cada dia. E essa informação seria fundamental para ele fazer as políticas do jeito que ele quer. E para você contestar seria muito difícil, porque as pessoas não saberiam disso. Então, uma das questões fundamentais é essa questão da dominação burocrática pelo conhecimento, e uma deformação desse conhecimento é exatamente o segredo. É claro que existem áreas, né, quando você está pensando, se você pensar numa guerra, ou mesmo se você pensar numa medida radical que impacta bastante a sociedade, que é necessário ter um determinado grau de segredo, de sigilo. A gente precisa ter isso, porque as pessoas não ficam falando tudo o que fazem a todo momento. Isso também na burocracia privada também acontece. Entendeu? Você não conhece os planos. A Ford, um belo dia, ela acorda e avisa o país que ela está deixando o Brasil. Mas é óbvio que isso aí era um projeto que foi pensado, discutido, avaliado, reavaliado durante muito tempo. Só que nada disso foi publicizado. Por quê? Porque se a gente já soubesse há muito tempo que eles estavam pensando em sair, que talvez eles vão sair mesmo, quando eles anunciarem, não seria tão problemático. Mas, ao longo desse processo todo, a gente ia se organizando para fazer frente ao projeto deles. Então, os trabalhadores, se tivessem uma oferta de outro emprego, iam largar o emprego na Ford, né? Bom, essa empresa vai fechar daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5 anos. Melhor ir para uma coisa mais garantida, né? Os municípios e estados que iriam oferecer isenção de PTU, que iriam oferecer isenção, fazer benefícios, né, melhorias, eles já não vão fazer. Eu vou fazer essa isenção aqui, eles vão ficar aqui 2, 3 anos, depois eles vão embora. Estão pensando em ir embora. Então, também para a empresa privada, nem tudo é falado publicamente, né? Agora, o que nós estamos discutindo aqui como uma deformação é você trabalhar fortemente baseado no sigilo e na falta de transparência. E aí a gente pode pensar também quais são os antídotos para isso, né? A participação da sociedade civil, então os conselhos, é um antídoto para essa dominação burocrática. A transparência, né? E quanto mais transparente for, é um antídoto para essa dominação burocrática. Você bota a burocracia no seu lugar. E aí, você tem uma questão que é trazida aí nesse terceiro texto, né, do Flávio Tojal e do Wagner Carvalho, que é um texto já bastante antigo, né, Teoria e Prática da Burocracia Estatal, onde eles falam o seguinte: a divisão do trabalho intelectual e trabalho manual assenta-se em um investimento ideológico em favor de uma divisão entre os que detêm o conhecimento válido e os que não o possuem, e são impedidos de acessá-lo. Nesse sentido, essa divisão do processo de trabalho é uma técnica de exclusão social bastante estabelecida e ampliada nos dias atuais. Isso aí em geral, né? E aí eles falam, o fenômeno burocrático, em especial a burocracia estatal, retira parte considerável da sua autonomia e do seu poder relativo ao conteúdo dessa valorização política e ideológica do seu trabalho. Como tal, o trabalho burocrático é considerado superior ao trabalho produtivo do operário, porque possui o monopólio e o segredo do saber. Então, você vê claramente como esses dois autores trabalham com essa mesma ideia. O conhecimento, o monopólio do conhecimento, o segredo, é uma forma de dominação, é uma forma de poder que a burocracia tem frente aos gestores e frente à sociedade. E como eu falei, e repito aqui, para a gente fazer frente a isso, o que nós precisamos? Nós precisamos ampliar a transparência, nós precisamos ampliar os canais de participação da sociedade civil.
Aí aqui eu falo, partindo de um outro texto, também volta na mesma coisa, né? E mais para frente, quando a gente estiver falando aí da tecnocracia, a gente vai voltar nessa situação, que é uma nota de rodapé que um sociólogo que revisou o texto Economia e Sociedade do Weber colocou ali uma nota de rodapé, falando exatamente dessa coisa da burocracia, da autoridade baseada na hierarquia do cargo e na autoridade baseada no saber técnico. E aí, o que ele traz é exatamente isso. Dependendo do conhecimento dos técnicos, né, e um chefe que, por exemplo, não entende do trabalho, é muito provável que os subordinados mandem no chefe. Né? A gente viu isso, no nosso caso brasileiro, em nível federal, durante a pandemia, 2 vezes no Ministério da Saúde. Né? Se vocês lembrarem da nossa situação há um ano atrás, nós tínhamos lá o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Luiz Henrique Mandetta era um cara que sempre falou contra o SUS, né? Ele foi contra, ele era um dos principais contra o Mais Médicos, que mandou os cubanos para fora, né? Ele tinha todo um discurso repleto de fortalecer os planos de saúde, a medicina privada, e por aí vai. Aí ele vira ministro e logo no começo aí do seu primeiro ano surge, logo depois do seu primeiro ano, surge a pandemia de Covid. E aí você vê ele se transformando cada vez mais num defensor do SUS. Por quê? Porque claramente as pessoas que trabalhavam para ele, quer dizer, ele deveria mandar nas pessoas, mas as pessoas diziam, isso aqui agora que a gente precisa, o plano de saúde não garante. Isso que você está dizendo que a gente precisa, a medicina privada não garante, que garante é o SUS. E aí ele vai cada vez mais assumindo a defesa desse SUS, a tal ponto que ele é demitido. E aí surge um outro, que esse aí foi muito rápido, que foi o Nelson Teich, o segundo ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Ele assume claramente, dizendo que é para recomendar cloroquina e que é para ver tudo. O que os subordinados fizeram? A primeira coisa que os assessores deles fazem é mandar ele numa missão em Manaus. E ele chega lá e vê o funcionamento do hospital em Manaus, que na época já estava numa crise muito grande. E ele volta para lá, ele volta para Brasília, falando a favor do SUS, dizendo que cloroquina não resolve, que precisa ter isolamento, e ele faz uma mudança tão rápida que ele rapidamente é demitido. E aí surge o atual ministro da Saúde, né, o Pazuello, e esse atual ministro da Saúde, ele tira todos os seus assessores e bota pessoal dele, né? E aí o que acontece? Acontece exatamente o que o Weber temia. A gente não consegue, as vacinas vão estragar, porque não consegue distribuir, a gente não consegue vacinar as pessoas, na verdade não conseguimos nem comprar as vacinas, e por aí vai. Então, na verdade, esse conflito entre a chefia e os subordinados, a gente viu muito claramente em todo esse processo do Ministério da Saúde nesse último ano. Quando o chefe ouve os seus subordinados, que têm o conhecimento, eles passaram a ter uma ação radicalmente diferente do que eles defendiam antes de virarem chefes. E por isso eles foram demitidos. Né? Até que entrou um chefe que não ouve os seus subordinados e se mantém. Mas esse chefe que não ouve os seus subordinados não consegue fazer o trabalho direito. Né? Manda a vacina do Amazonas para o Amapá, porque as duas começam com A, e por aí vai. Né? É isso. Então a gente vê que isso ocorre, mas isso aqui é uma deformação.
Porque, obviamente, tanto na burocracia pública quanto na burocracia privada, você não pensa em alguém que vai se tornar chefe sem entender do trabalho. Pode até não entender tanto, obviamente, como aquela pessoa que está ali há anos executando aquelas tarefas. Mas sem nenhum conhecimento do trabalho, como a gente vê hoje em dia, é um caso muito raro. Bom, e aí, como eu falei, a burocracia é um corpo do Estado, né? Mas esse corpo do Estado muitas vezes tem uma intermediação de interesses privados, porque o Estado precisa se relacionar com esses negócios privados, né? Então, o próprio Weber, ele dizia, é claro que a organização burocrática, quando você pensa aí uma estrutura política, uma estrutura social, ela tem consequências econômicas de longo alcance, né? Ela distribui poder econômico e poder social. Como eu falei no livro, que vai ser a nossa leitura obrigatória, o Weber coloca ali, não tão claramente, mas na videoaula ele separa claramente a burocracia, os governantes e os negócios privados, os grupos de interesses privados, né? Eles têm interesses e eles se relacionam entre si, né? E aí eu trouxe aqui algumas questões. E, assim, eu estou falando aqui de interesses privados, mas eu não estou falando aqui da discussão de corrupção ou desse tipo de coisa, tá? Isso aí não é a discussão fundamental. A discussão fundamental é como que esses interesses privados entram no pensamento burocrático. Eu sempre cito, não sei se eu falei isso, mas devo ter falado isso para vocês na nossa outra aula, né? Tem um dramaturgo alemão, o Brecht, que ele tem uma frase numa peça dele que é assim: o que é roubar um banco frente a fundar um banco? Porque é isso, na verdade, os grandes negócios, eles se dão perfeitamente dentro da lei, né? Então, por exemplo, aqui, quando você discute a política fiscal, né, que foi o tema da nossa disciplina no período excepcional, né? Você precisa discutir lá quem é que recolhe os tributos, como é que eles são redistribuídos, quem é que paga, quem é que recebe. Tudo isso é interesse privado, né? Volta e meia se tem uma discussão a respeito dos benefícios de isenção fiscal. Quem é que ganha isenção fiscal? Ah, então isso é corrupção, é ilegal? Não, isso é tudo feito legalmente. Ninguém pode ir para a cadeia por causa disso. O problema é o seguinte: quando esses interesses privados, se não tiver transparência, se não tiver participação da sociedade civil, na verdade se torna uma ação de única e exclusivamente favorecer esses interesses privados e não o interesse público e coletivo. Da mesma forma, a política monetária, né? A gente tem aqui a nossa taxa de juros. Quem é que define a taxa de juros? São os burocratas do Banco Central. E por que pedem a independência do Banco Central? Para que esses burocratas não tenham que prestar contas para os políticos eleitos. Bom, mas se eles não prestam contas para os políticos eleitos, eles vão definir com quem? Com os bancos privados. Então, vocês vejam bem. Bom, mas aí ele aumenta a taxa de juros, significa que os bancos privados vão ganhar muito dinheiro. Isso é contra a lei? Não, não é contra a lei as pessoas ganharem muito dinheiro. É contra a lei quando você não tem a transparência, quando você não tem a participação. Não é contra a lei, mas é equivocado, porque atende apenas ao interesse dos bancos quando você não tem transparência, quando você não tem participação de outros interesses e por aí vai. Né? Aqui, quando você fala da cura gay, né? Assim, de certa forma, a gente sabe que existe aí uma parcela da sociedade que pode ter interesse nesse resultado. Eu coloquei aqui entre aspas porque não existe nenhuma comprovação que exista um tratamento para isso, né? Mas existem pessoas, a gente sabe que pessoas que querem esse resultado. Mas isso não anula o fato de que vão ter muitas clínicas que vão ganhar dinheiro do SUS para fazer esse tratamento.
Então, isso é um interesse público ou é um interesse privado? O exemplo dos Mais Médicos, que eu acabei de falar aqui. A saúde é um interesse de todos, né? Todo mundo é a favor da saúde. Isso você não vai achar ninguém contra a saúde, né? Mas isso não anula o fato de que você tem uma concepção de saúde no Brasil que era diferente da saúde do Mais Médicos. De você ter médicos em todos os municípios, de você ter médico na periferia, né? De você ter médicos tratando para as pessoas não ficarem doentes, ao invés de médicos que se preocupam em dar remédio para quem já ficou, né? Então, aonde que você separa os interesses pessoais, por exemplo, dos médicos que foram contra o Mais Médicos, né, dos médicos brasileiros? Eu acabei de citar o Luiz Henrique Mandetta, que foi um dos principais deputados nessa luta contra o Mais Médicos. Ele só não esperava que ele virasse o ministro da Saúde, tivesse uma pandemia e esses médicos fizessem falta para ele, né? Mas ele era contra por quê? Porque as entidades médicas eram contra. Não sei se vocês lembram a chegada dos cubanos, os médicos indo lá chamar os cubanos de empregada doméstica, de escravos no aeroporto, né? Então, mas por quê? Porque nós temos aí um mercado de trabalho. Se nós temos mais médicos, né, você não paga tanto para um médico. Para ele arranjar emprego vai ser mais difícil. Então, é interessante você ter menos médicos em termos de mercado de trabalho. Isso é interesse público ou é interesse privado? São coisas que se confundem. E você vê que a forma como a gente encaminhar esses assuntos acaba por definir muito do interesse público e do interesse privado. As privatizações. Eu não vou falar de roubalheira, de corrupção, não estou falando nada disso. Eu estou falando, vamos supor que isso aqui são processos totalmente honestos. Tá? Você está vendendo o patrimônio público, você está vendendo a Petrobras, você vai vender os Correios, você vai vender as caixas. Alguém vai ganhar. Alguém vai ganhar. Alguém que eu estou falando assim, o cara que comprou. Então, você tem a Federal Express, que tem um monte de loja no Rio, em São Paulo, em Salvador. Se ela comprar o Correio, ela passa a ter loja em todo o país. Né? Hoje nós temos um banco muito grande, o Santander. Né? Todos nós conhecemos o Santander, não é? O Santander, quando ele entrou no Brasil, ele comprou o Banco Estadual de São Paulo, o Banespa. Então, quando ele entra no Brasil, ele já está no estado de São Paulo com agências em todos os municípios e com várias agências no Brasil afora. Imagina se fosse, na verdade, um banco que entra aqui no país e precisa montar cada uma dessas agências. Né? Então, a privatização ela tem muito interesse privado metido. Mas também existe interesse público. Então, a questão é como é que a gente lida interesse público e interesse privado. Né? A abertura, ampliação de um mercado. Né? Como é que era o mercado de telefone antes de 95? Né? Se a gente acabar com o SUS, como é que vai fazer o mercado de saúde privado? O que vai acontecer? Né? A ditadura militar, nós temos aqui, antes da ditadura militar, antes de 1964, as escolas públicas eram escolas de referência. Eram escolas onde a elite estudava. Né? Políticos mais antigos, né? De 30, 40 anos atrás, eles diziam que eles queriam valorizar a escola pública porque eles estudaram nas escolas públicas. Mas eles estudaram nas escolas públicas quando as escolas públicas eram as escolas de elite. Né? E durante a ditadura militar, você tem a queda na qualidade dessas escolas públicas e o crescimento das escolas privadas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a ação da política pública, não só a política social, como o SUS, né, como a educação, mas também a política de comunicações, como o mercado de telefonia, ela cria mercado, ou ela diminui o mercado.
Então, como é que fica aí, onde é que a gente separa o que é interesse público do que é o interesse privado? Né? Esse é um dilema que o Weber, falando de tipos ideais, fala muito claramente. Não, você não pode ter nada de interesse privado. Tem que ser tudo interesse público. Mas como é que você lida verdadeiramente num caso como esse, extremamente complexo, né, onde a própria ação interfere junto aos interesses privados? Bom, pessoal, então vamos finalizar aqui dizendo o seguinte. Esse é o conceito fundamental que a gente vai trabalhar. Tá? A gente vai trabalhar com esse conceito ao longo de todo o nosso curso, né? Mas, como eu já deixei claro aqui, essa primeira aula, essa discussão do conceito, está falando aí de um modelo idealizado, um modelo que nunca existiu. Né? Está falando, na verdade, de uma estrutura que verdadeiramente, como Max Weber fala, se relaciona com a ideia de uma máquina. Ou seja, não tem humanidade ali. E isso não é verdade, porque sempre a burocracia, né, ela é tocada por seres humanos. Então, você não consegue, apesar de você desejar, apesar de você criar grandes mecanismos, né, a verdade é que você não consegue deixar de lado completamente esses aspectos subjetivos dos burocratas. Tá? E isso acaba tendo um reflexo muito grande no nosso trabalho. Tá? Mas, de qualquer forma, é isso. Assim, é essa estrutura, e é essa estrutura que acaba organizando o trabalho público em todo o mundo. E organiza boa parte também do trabalho privado. Existe nos últimos anos, nos últimos 40 anos, com o surgimento das tecnologias de comunicação e de informação, né, com o computador, com a internet, com a robótica, existe um mito, né, de que a gente está deixando para trás essa coisa burocrática. E daí que vem muito essa reclamação que a burocracia é devagar, de que a burocracia é lenta, etc. e tal. E que, na verdade, o setor privado, que não é burocrático, é muito mais eficiente. Pergunto, será que não é mais burocrático? Né? A gente falou lá das características fundamentais da burocracia. É verdade que no setor privado, muitas vezes, a gente não tem o papel da pessoa muito definido. Né? O funcionário tem que ser um funcionário multitarefa, e cada vez mais multitarefas. Mas uma segunda característica fundamental da burocracia é a hierarquia. Será que o funcionário da Amazon consegue subverter a ordem do chefe da Amazon? Será que ele não respeita a hierarquia? Será que o Facebook, será que o Google não tem a hierarquia? Ou seja, o que o chefe dele falar não vai ser seguido? Ou será que tem uma hierarquia que, com as novas tecnologias, consegue ser controlada de outras formas? Né? A gente fala aqui, ó, tem prevalência de documentos, expedientes formais, a história. Né? Isso é ruim, porque tudo é muito burocratizado e no setor privado não é. Será que não é? Será que não é? Será que o livro que eu compro na Amazon, eu não recebo, não existe nenhum registro dele e por um acaso ele chega aqui em casa? Ou será que ele é registrado e processado muito claramente? Só que com outras formas, não em papel, evidentemente. Mas será que você superou a burocracia também na Amazon? A característica delas é documentos formais, escritos. Né? Você tem aqui a aprendizagem profissional. Né? Você tem a exclusão de considerações pessoais e objetivas. Né? Será que a Amazon, né, o robô que eu preencho aqui na internet, ele tem considerações pessoais? Considerações subjetivas? Na verdade, você tem aqui nas empresas privadas até essa burocracia levada ao limite.
E a gente precisa pensar se a gente quer isso mesmo, né? Vamos pegar um exemplo de política pública com isso agora que me veio à cabeça. Falando do auxílio emergencial, que a gente já mencionou aqui algumas vezes. Como é que foi feito o processo do auxílio emergencial? Você entrava no seu celular e preenchia os dados. Aquilo ali era totalmente impessoal e sem considerações, sem aquilo que o Weber falou, amor, ódio, implicância. Não tinha nada daquilo. Você digitou o número e tinha que dar certo. Olha a quantidade de pessoas que teve problema com isso. E tiveram problema por quê? Porque muitas vezes foi um tratamento muito impessoal. Né? Mas esse tratamento impessoal que a gente vê nos sites, que a gente vê na compra online, ele não é um tratamento, como é que eu vou dizer, que está fora da lógica da burocracia. Pelo contrário, né? Ele está dentro exatamente das características fundamentais. Né? Então, a gente fala da burocracia, a gente precisa pensar que essa burocracia ela continua ainda, de outras formas, vigorando ainda nos dias de hoje. Tá? Mas não é aquele momento idealizado que o Weber falou. Então, o que a gente vai discutir, por exemplo, na nossa próxima aula, será, na nossa discussão brasileira, como é que essa burocracia se organizou e quais são as deformações que a gente consegue perceber quando aquela ideia muito bonita é aplicada num caso específico. Está certo? Dúvidas, pessoal? Quem tem considerações? Quem quer falar alguma coisa? Aqui, ó, Pedro falou aqui. A lei liberdade econômica é desburocracia, mas continua um pouco a burocracia. Veja bem, o Pedro, não, o contrário, tudo isso que eu falei aqui, ela vale também para a empresa privada. Vamos pensar aqui uma coisa básica da burocracia, que a gente viu, documentos, um contrato. Você acha que a empresa privada, cada dia, ela abre a porta e vê, bom, vamos ver quem apareceu hoje para trabalhar? Claro que não. Se você vai numa empresa e acerta com eles que você vai trabalhar ali, você tem que todo dia estar lá para trabalhar. E a empresa está contando com isso. Porque se cada dia tiver um profissional diferente lá, se você resolver que você não vai trabalhar quando você quer, não tem problema, eu não ganho meu salário, mas eu também não trabalho hoje. A empresa tem problema. A empresa tem problema. Então, a empresa também é muito burocrática. Se a empresa deixar os seus contratos, uma empresa de vendas, vamos pensar assim, a Ambev pegou lá o seu vendedor, e o seu vendedor vai rodar a Arapiraca vendendo suas cervejas. Você acha que não tem nenhum controle sobre esse vendedor? Você acha que depois ele volta para a Ambev e fala assim, de boca, vendi 200 cervejas ao preço tal? E não tem essa comprovação? Claro que tem. Claro que tem. Então, as empresas privadas, elas conseguem. O que existe é que as empresas privadas conseguem duas coisas. Primeiro, quanto mais elas têm sucesso no trabalho, mais elas ganham recursos. Né? Quanto mais cervejas eu vender, mais dinheiro eu vou ter, inclusive para investir na venda de cerveja. No caso do setor público, isso não acontece. Se eu criar uma universidade de ponta, eu não vou ganhar um orçamento maior por causa disso. Veio a pandemia, os postos de saúde não ganharam um orçamento maior por causa disso. E apesar de eles estarem atendendo mais gente, eles não podem cobrar, eles não podem aumentar preço. Tudo que no setor privado vai fazer com que atender mais gente signifique mais dinheiro. No setor público isso não existe. Tá? E a segunda coisa é que o setor privado trabalha com outras tecnologias que transforma, vamos dizer assim, esse controle em algo que a gente pensa que é invisível. Né? A gente não lida, por exemplo, com papel.
né? Se você comprar alguma coisa pela internet, você não vai comprar no papel, mas você recebe todas as informações que mostram aonde que está o seu produto, que dia que ele vai ser entregue, se você tiver algum problema, qual é o código que você usa para reclamar. Acontece que isso não está arquivado em papel. É uma exigência, não sei, talvez agora na pandemia mude, mas é uma exigência do setor público. Isso não está arquivado em papel, mas isso está arquivado certamente. Não se iluda de que porque está num computador que as empresas não têm controle sobre isso. Até porque, tal qual a gente acabou de falar da burocracia muito, que o conhecimento é poder, também hoje, também hoje, cada vez mais nas nossas empresas, no mercado privado, conhecimento é poder. Você conhecer quem é o seu consumidor, conhecer quais são os hábitos dele, conhecer tudo isso é uma chave para você ter sucesso nos negócios. Então, não é tão diferente a burocracia pública da burocracia privada. Quer dizer, deixa eu falar de maneira diferente. Tá? É diferente a forma como se apresenta a burocracia pública e a burocracia privada. Mas não é que ela não existe no setor privado. Não é que se tratam de formas de organização, como diria o Weber, radicalmente diferentes. Pelo contrário, elas são muito próximas. Apenas que os instrumentos que o setor privado usa são diferentes dos instrumentos do setor público. Até porque o setor privado tem que responder ao direito privado e o setor público tem que responder ao direito público, que são coisas diferentes, né? E até porque, na organização da burocracia do setor público, a gente tem ali uma série de mecanismos que são diferentes dos mecanismos de gestão de pessoal no setor privado. Mas isso não quer dizer que você não tenha uma burocracia privada. A burocracia, olha lá as características, né? Vocês olhem, a partir de amanhã, quando eu colocar a videoaula, e quando vocês lerem o texto, as características da burocracia, e pensem se aquelas características ali, uma boa parte delas, não existe também no setor privado. A separação entre entre a vida privada e a vida pública, né? Então eu falei, no setor público, antigamente o rei ele era o dono de tudo. Você tinha lá o palácio e o rei era o dono do palácio. Hoje não. Hoje nós temos em Brasília o Palácio do Planalto e o presidente não é dono do Palácio do Planalto. Não é? Então isso aí foi uma separação entre o que é vida privada e vida pública. Vocês acham que na empresa isso não acontece também? Né? Que o presidente da empresa, que o diretor da empresa usa as coisas da empresa, usa os recursos da empresa da forma que ele quiser? Claro que não. Ele tem que prestar contas, tem que prestar contas para os acionistas, tem que prestar contas para um monte de gente, inclusive para a sua empresa. Não, mas a empresa é só dele, é só da família dele. Ele não tem que prestar conta para nenhum acionista. Para a empresa andar, não é possível você ter esse caixa único. Um dos grandes problemas que a gente tem para a sobrevivência das micro e pequenas empresas é exatamente que elas não têm um tamanho que permita ter uma burocracia onde os empresários não vivam com esse caixa único, onde a fonte de empréstimo deles não seja o cheque especial pessoal do empresário. Isso é um problema para a empresa. O ideal, e quando ela se desenvolver, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai separar as contas da empresa das contas do empresário. Então, atentem às características da burocracia, não a forma que isso ganha, mas as características, hierarquia, impessoalidade, etc, etc e tal. E pensem se isso não é presente nas empresas com que vocês compram, que vocês trabalharam, que vocês trabalham, que vocês conhecem pessoas que trabalham, se as empresas realmente não têm hierarquia, se elas realmente não têm essa separação e por aí vai. Então, é muito próximo isso. Pessoal, mais dúvidas, mais considerações?
Só uma pequena consideração, professor. Diga, Carlos. Como o senhor bem falou, nas deformidades da burocracia, a gente pode observar que nos processos licitatórios ela é bem aparente, né? De forma que a não publicidade transforma a burocracia em um ato de poder político, né? Eles utilizam muito da não divulgação, até mesmo de procedimentos, fazem um processo totalmente legal, porém que vão se dizer escondidos os procedimentos. Aí muitos participam, principalmente os MEIs, os pequenos que não têm muito entendimento, e acaba por aí se perdendo na burocracia, nos procedimentos, nos pequenos detalhes que não são mostrados para eles, e que acaba deixando os grandes e as suas influências políticas ultrapassar essa barreira de impessoalidade para pessoalidade e, principalmente, vantagens políticas. Exatamente. E para você ver como é que a coisa da burocracia é forte no setor privado, essas empresas que querem fazer negócios no setor público, essas grandes empresas, elas têm, inclusive, setores específicos para lidar com o processo de licitação, para reunir os documentos, para fazer as propostas, para ficar fuçando os editais, né? Por quê? Porque não é um trabalho que qualquer um faz, como as pequenas não fazem, né? Então, é verdade, você citou aqui tanto dessa existência de uma burocracia no setor privado, você falou muito do conhecimento que é poder para os burocratas sobre os processos, né? E que não é poder para as pequenas empresas, né? E quanto mais transparência nós tivermos, aí é aquilo que eu falei, quanto mais transparência a gente tiver, mais a gente consegue limitar esse poder. Né? Se você tem um diário oficial, se você tem, agora com a internet, né, as coisas que são disponibilizadas via internet, se fossem pensadas outras formas de dar publicidade para esse tipo de coisa, você vai diminuindo esse espaço. Mas é isso, não é o tipo ideal. A gente vai diminuindo o espaço, mas ele sempre existe. Nós não acabamos com ele, né? E isso aí esse exemplo é um exemplo bastante claro, até porque é um processo super complicado. Então, é muito conhecimento, é muita especialização. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Algum outro tópico? Perfeito. Então, vamos chegando agora às 9h30. Deixa eu encerrar aqui. Vamos primeiro com as nossas questões práticas. Amanhã eu devo colocar a videoaula, eu devo colocar o texto para vocês lerem, e se tudo sair do jeito que eu espero, eu vou colocar já as questões para vocês responderem. Tá? Tudo isso vai estar lá no Moodle, no AVA. E aí, então, no dia 8, nós não teremos esse encontro, tá? Vamos só fazer a nossa discussão via... Vai ser isso. Se alguém estiver lendo o texto, assistindo o vídeo, surgiu dúvidas, pode mandar no grupo de WhatsApp. Todos estão no grupo de WhatsApp aqui, não é? Então, podem mandar no grupo de WhatsApp. E podem, inclusive, se for o caso, solicitar que a gente faça o nosso encontro no dia 8, se tiver alguma dúvida que a gente precise discutir. Ok? Então, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção. E a gente se vê, vai se falando aí ao longo da nossa semana. Um abraço a todos.